Ah, já está gravando. E assim, para quem não está com a gente nos online da vida agora, né, que a gente tem começado a trabalhar no online, toda aula que a gente fizer, ela vai ser gravada, tá? E um pouquinho depois da aula, a gente disponibiliza, tá? O único pedido que a gente faz é que vocês baixem o quanto antes, que o Zoom ele tem um limite, né, na nuvem, senão ele vai querer nos cobrar e aí a coisa vai ficar cara, tá? Então, tipo assim, até o início da semana que vem, vocês têm esse tempo para baixar. Assim que a gente arrumar uma outra solução, no sentido de poder deixar esses vídeos em algum lugar hospedado, né, para que vocês possam recorrer a hora que sentir necessidade, tá? Por enquanto a gente está fazendo esse esquema, tá? Tem funcionado bem, de vez em quando algumas pessoas perdem, mas aí a gente vai negociando, né? E nesse começo, então, vai ser a nossa apresentação, né? O que a gente gostaria que vocês falassem nessa apresentação, para ela não ficar uma coisa longa? O nome, né? O nome de vocês, da onde vocês estão falando, né? Qual é a cidade que vocês estão falando, e qual foi o primeiro contato com a cosmologia, tá? Para a gente poder criar esse campo de vibração, né? Esse campo energético que a gente já viu, né? Lá no básico da cosmologia, né? Nos cursos de cosmologia, da importância, né? Dessa formação desse campo de energia. Certo, gente? Então, eu vou começar por ordem alfabética, tá? E quem vai dar a largada é a Cristi, tá? Então, Cristi, conta para nós. Fale-nos. Eu estava achando que eu vou ser daqui a pouco, mas não tem nenhuma A, B, né? Então, vamos lá. Não tem A, B. Então, Tem a boa Carla, que tarde. seria antes, mas a Carla acabou chegando depois, então a Carla já vai se preparando, que ela vai ser depois de ti. Tá Tá? ótimo. Pode falar, guria. Então, meu nome é Cristi, um prazer muito grande estar aqui novamente com vocês. Boa tarde, boa noite, né? Porque Exato. o de Portugal já está em boa noite. E eu moro em Campinas, na verdade sou de Lorena, no Vale do Paraíba, de São Paulo. E eu achei que meu primeiro contato com a cosmologia tivesse sido com o Ninon e com a Márcia. É claro que oficialmente, conscientemente foi, mas ao longo da primeira turma, eu descobri que a minha mãe lia textos do Castanheda para nós desde a infância. E isso mexeu muito comigo quando eu comecei a descobrir, quando vocês começaram a dar a referência, eu falava, gente, será que é o mesmo que a minha mãe falava? E fui conversar com ela. Então eu falei, mãe, a senhora é terrível, minha senhora é bruxinha, maga, é tudo. Por isso que a gente é assim. Então oficialmente é com vocês dois, que me apresentaram há 6 anos, mas teve essa curiosidade aproveitando o momento. Muito grata por esse grupo mágico. Bem-vinda. Muito grata. Carla, fala, Carla. Eu sou a Carla, eu estou a falar aqui da Ericeira, Portugal, um sítio maravilhoso também, cheio de praias, cheio de sol. Eu tive o primeiro contacto com a cosmologia, com o Ninon. Na altura conheci primeiro o Nicolas e depois a Márcia, mais tarde. Já em 2018 foi o nosso primeiro contacto e apaixonei-me de imediato pela cosmologia energética. Estou aqui convosco, que é um prazer, não é? E acaba por ser fantástico esta interação, estarmos divididos por um oceano enorme, mas estamos tão próximos uns dos outros, não é? Estando do lado de dentro. Eu espero que corra tudo lindamente connosco e que a gente continue a aprender, e quero agradecer e sou muito grata por todos os ensinamentos que o Ninon nos tem trazido até nós e que a Márcia tem sustentado. Tá bom? Obrigada. Gratidão, Carla. Obrigada. Cleusa, cadê tu, Cleusa? Tá ali, achei. Agora sim.
Oi, para mim, como eu disse, né, a minha caminhada na cosmologia, no xamanismo é nova, né? Quer dizer, nem tão recente, porque a gente sempre teve muito contato. Já tive muito, eu tinha sempre, desde muito jovem, a gente tinha muito essa aproximação com a natureza, com tambores, isso sempre foi muito presente. Mas os ensinamentos em si, o estudo, a dedicação para estudar, é a primeira vez que eu estou tendo agora essa oportunidade e ainda estou absorvendo os conhecimentos do nível 1, que ainda, como a gente está com muita atividade, embora isolado, sozinho, mas as atividades aumentaram, né, parece, nesse período. Mas eu estou tentando, devagarinho, no meu tempo, mas está sendo um trabalho maravilhoso, é muito gratificante a gente estar nesse caminho. Um agradecimento muito especial a cada um de vocês que está aqui, que a gente aprende cada dia tanto com vocês, e em especial o Ninon e a Márcia. Eu moro em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Hoje é um dia de vento norte quase que insuportável aqui, que a gente é só quem mora nessa região aqui que sabe o que significa vento norte, que é um vento terrível, extremamente cansativo, mas a gente está aberto para esses ensinamentos novos cada dia, e aprender com cada um de vocês é extremamente gratificante. Gratidão por poder estar aqui com vocês. Grato, Cleusa. Bem-vinda a mais essa roda. Elisa, cadê tu, Elisa? Tá lá. Estou aqui. Eu estou um pouco descoordenada porque hoje eu estou no celular, então eu demorei um pouquinho para me achar aqui. Bom, eu sou a Elisa, eu sou de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, e o meu primeiro contato oficial com a cosmologia foi em 2015, quando eu conheci o Ninon. Fiz a carta gestacional, então, e depois trabalhamos também com o jogo de pedras, e desde então a cosmologia faz parte da minha vida. E aí, esse ano, oficialmente, então, eu comecei a estudar, né, no curso básico, e agora dando continuidade no intermediário, que foi um assunto que me encantou. Me encanta há muito tempo, e agora eu resolvi mergulhar de cabeça. É isso. Bem-vinda, Elisa. Gratidão. Obrigada. Dona Emília, conta para nós, Emília. Então, estou em Mafra e comecei com o Ninon a Cosmologia em 2018, com a Carlinha. E pronto, e estou a repetir convosco amanhã o primeiro nível porque gostei, mas quero consolidar mais, no fundo, e aproveitei para aprender, para evoluir mais. E sou grata por vos ter conhecido muito, porque é muito bom o que vocês nos têm para ensinar. Gratidão. Gratidão, Emília, bem-vinda. Obrigada. Fátima. Cadê tu, Fátima? Desculpa, eu fui ligar o áudio e desliguei a câmera. Agora eu tô aqui. Agora tá tudo certinho. Sim, eu sou Fátima, tô falando de São Paulo, capital. E eu já conheci o xamanismo, mas a cosmologia, o primeiro contato que eu tive foi em 2016, numa oficina de tambor que o Ninon fez aqui em São Paulo, lá no espaço que o Samuel dava curso. E aí ele abriu a roda do jeito da cosmologia, usou as velas, né? Falou já bastante sobre as cores que a gente tirava para alimentar, né, a roda. Então eu me senti muito conectada desde a primeira vez. E aí, esse ano, quando eu vi que ele ia fazer online o curso, ele e a Márcia, eu fiquei super empolgada. E aqui estou. Arro. Gratidão, Fátima, por estar aí com a gente na roda. Eliane, Gratidão. a brasileira portuguesa. Olá, me chamo Eliane, falo de Viseu, Portugal, e o contato com a cosmologia é recente, foi agora mesmo através do Ninon, e comecei a me entusiasmar, estou gostando bem
da matéria e resolvi prolongar e ter mais conhecimento. E é isso. Arro. Bem-vinda, querida. Obrigada. Dona Yara, onde é que ela está? Cadê a mulher? Tá ali, achei. Pode falar, querida. Tem que liberar o som, a Yara. Yara, eu acho que está no mute, por isso que a gente não está te ouvindo. Tá, deu. Tá ouvindo agora? Agora sim. Tá, então. Eu sou de Campinas do Sul, uma cidade do interior aqui do Rio Grande do Sul, bem pequena. Eu já tive contato com o xamanismo alguns anos atrás, mas com a cosmologia mesmo foi através do Ninão, através da Unipaz, no seminário da cosmologia. E assim, sempre fui muito fascinada pelas cores, pela energia do fogo, das velas, tudo isso sempre me atraiu muito. E eu acho que a gente vai aprender muito junto, muito grata por essa oportunidade, gratidão, e muito bom ter vários colegas de outros países, de outros lugares. Arro. Muito bom. Arro. Bem-vinda, então, Yara. Gratidão por estar nesse grupo, né? Jaqueline, tu nos escuta, Jaque? Ah, ela estava disfarçada ali, ela estava escondida. Fala, guria. Então, eu sou Jaqueline, sou de Três Arroios, Rio Grande do Sul, e o meu contato com a cosmologia também foi na faculdade da Unipaz, no município de Severiano de Almeida, em 2018. E desde lá, né, Ninon, a gente tem esse contato e eu estou gostando muito de fazer esse curso online. Veio num momento bem oportuno. Gratidão. Bem-vinda, garota. Camila, que tu foi para a luz, Camila. Fala para nós. Eu vim para a luz. Olá, eu me chamo Camila, sou de Lorena, interior de São Paulo, Vale do Paraíba. A cosmologia eu estou aprendendo esse ano, né? Tive o primeiro contato esse ano, fazendo a carta gestacional e o curso básico, porém, eu ouvi um chamado em 2017, quando eu conheci os Cariri Chocós, e eu acho que desde ali já iniciaram tudo comigo internamente. E vem vindo cada vez mais aflorado. E eu quero continuar sempre mais e mais. Estou aqui para curtir com vocês essa jornada. Muito bom. Bem-vinda, Camila. Que bom que a gente continua junto. Exato. Kelly, cadê a Kelly? Tá lá. Aqui. Fala, mulher. Bom, meu nome é Kelly. Eu fui ter contato mesmo com o xamanismo e a cosmologia. Foi a partir de ti, do básico, que a gente fez o primeiro, né? Fiz a carta gestacional. O que tinha muito é que eu sempre fui muito, que nem falava, de bisbilhotar, né? Então, eu sempre fui de ficar lendo, procurando, para depois ver se aquilo iria fazer sentido e eu chegar. E assim foi. E gratidão por fazer parte, tá aí. Conta da onde que tu te esconde, mulher. Guarantã do Norte, divisa com Pará. Meu Deus do céu. Calor bem pertinho de nós. Bem-vinda, Kelly, mais uma vez aí com a gente. Eu que agradeço. Tá. O próximo que eu vou chamar é o Luiz Vanderlei, que não está, né, no grupo, mas eu acho que é importante trazer, né, a energia dele, porque de alguma maneira ele vai estar nos acompanhando quando ele olhar as gravações, né? Então, ele no módulo básico, a participação dele já foi assim, ele participa lá no Whats, né? Mas presencialmente o trabalho dele às vezes não permite, né? Tá? Então, eu estou incluindo o Vanderlei no grupo, tá? E quem vai falar agora é a Luísa. Olá, eu sou a Luísa, também falo de Portugal, da parte sul do país, da região do Algarve. Eu nunca tinha ouvido o termo cosmologia energética. A primeira vez que eu ouvi foi com o Nino e com a Márcia numa oficina de tambores, bendita a hora, que eu fui à oficina, bendita a hora, e em que tive o prazer de conhecer o Nino e a Márcia. E eu adoro velas. E quando foi na abertura dos trabalhos, o Nino
pronto, ao acender a vela se tirava a energia do dia. E eu fiquei logo maravilhada, porque eu nunca supus que acender uma vela era assim e que as cores tinham tanto para transmitir. Pronto, e então foi através de vós, dessa maneira que eu tive o contacto, fiz o curso online e agora entusiasmada por continuar aqui a aprendizagem. Grata. Arro, Luísa, bem-vinda, garota. Grata. Agora nós vamos para a Dona Maria. Cadê a Dona Maria? Olá. Oh, meu Deus. Ah, tá ali. Fala, guriazinha. Eu sou Maria, falo de Lisboa, Portugal. Tenho-me interessado por xamanismo há cerca de um ano, mais ou menos. E, portanto, procurei assim coisas sobre xamanismo na net e encontrei um. E fiz o curso básico. E pronto, nunca tinha ouvido falar de cosmologia, caí um bocadinho de paraquedas. Foi um risco. Mas acho que foi um risco que compensou muito e estou muito feliz, estou a aprender muito e pronto, estou muito grata por estar aqui com vocês novamente e pronto, é isso, obrigada. Gratidão, Maria, bem-vinda. Cadê a Dona Renata? Tá ali, achei. Fala, Renata. Oi, pessoal, eu sou a Renata. Vocês estão me enxergando? Sim, senhora. Tá. Eu sou de Porto Alegre, estou aqui pertinho do Ninon e da Márcia. E eu também, Maria, entrei de paraquedas total aqui. Eu fui por uma indicação de uma conhecida, uma amiga minha, que está até na outra turma. Ela me comentou que estava fazendo esse curso. E quando eu comecei o curso, assim, eu nem sabia o que eu ia aprender, mas eu segui a minha intuição e... assim, me apaixonei pelos conhecimentos e eu acho que eu sempre estive procurando a cosmologia e é, assim, toda essa energia, todo esse conhecimento e a conexão com a minha espiritualidade estão me devolvendo alguma coisa, assim, que eu estava esquecida e eu estou resgatando, então eu estou muito feliz. Gratidão aí pro Ninon. Bem-vinda, Renata. Por Gratidão. esse grupo aí tão bonito e de tantas trocas. Gratidão, querida, bem-vinda. Sara. É a tua filhota, Sara? Hoje eu vim para aqui. Então, tá. Tudo bom, querida? Tá tudo. Fala, mulher. Eu sou a Sara, moro em Alverca, Portugal, aqui bem pertinho de Lisboa. O meu primeiro contato com a cosmologia foi o nível básico, pronto, anterior a este. A palavra xamanismo, desde muito cedo que me chama, é quase como se sentisse um chamado. E eu sou sincera, eu tudo o que tenha xamanismo já me chama. Eu também queria assim um bocadinho de paraquedas, adorei o curso, o básico, não é? E toda a magia das velas e das cores, e foi fascinante. Ainda estou a consolidar o básico, mas decidi que... Ainda pensei em esperar, mas depois o Valdo me disse, não, vai fazer já o intermediário e vais consolidando as coisas. E pronto, e lancei-me outra vez para aprender mais um bocadinho. Bem-vinda, Sara. Como é que é o nome da filhota? Margarida. Bem-vinda também, Margarida. Que amor. Buenas, vamos ver quem é a próxima. Virginie. Boa tarde, boa noite, depende da zona. Meu nome é Virginie, eu estou aqui em Portugal, vivo em Cascais. O meu primeiro contacto com a cosmologia foi durante o workshop dos tambores, com a Ninon. Aliás, foi a primeira vez também que eu conheci o Ninon e a Márcia. E foi a partir daí que fiquei já com o pulguinho atrás da orelha acerca deste tema. Na altura queria ter feito o primeiro nível que vocês fizeram com a Isis, mas infelizmente já as vagas já estavam esgotadas, mas fiquei sempre com esperança que chegaria a minha altura. E então, quando surgiu esta oportunidade, o nível básico, aproveitei, claro. Tem sido uma descoberta diária.
desde o ritual em si das velas, o que é que a vela nos traz, o que é que ela permite trabalhar, tem sido muito, muito interessante mesmo. Então, quando cheguei à parte da carta gestacional, ui! Então aí não tenho palavras para descrever. Realmente foi extraordinário, extraordinário. Ainda estou a digerir, Nino, ainda estou a digerir. Que bom, querida. Bem-vinda, Virginie. E o nosso próximo V é a Verônica. Olá, prazer a todos. Bom, eu sou Verônica, eu nasci em Petrópolis, mas atualmente eu moro em Barueri, no estado de São Paulo, há anos já. Eu conheci a cosmologia em 2016, a minha filha teve um processo de depressão muito forte e eu sempre trabalhei com desenvolvimento humano e eu conheci a Lilian Gouveia na Natura, que a gente fazia bastante cursos na Natura, buscando a conexão, né, do bem-estar bem. E aí eu conheci a Lilian Gouveia, a gente fez um workshop de cores para trabalhar a questão das cores, a importância da cor na cosmética. E quando a minha filha ficou com depressão, eu queria alguém que tivesse uma conexão, além de ser psicólogo, assim, eu me preocupava em trabalhar um pouco o ser humano que estava por trás dela. E aí eu procurei a Lilian, e a Lilian fez o mapa gestacional, né? O mapa cosmológico da minha filha. E a partir daí eu me empolguei muito, depois o meu marido fez o dele, eu fiz o meu, e daí desde 2015 eu venho estudando um pouquinho sobre o mapa cosmológico. É isso. Muito bem. Bem-vinda também, Verônica, a essa turma, né? Esqueci de falar, tem uma professora também, a Flávia, né? A Flávia. Ah, sim, então. A Flávia, aulas com a Flávia. A gente comenta muito, né? Eu brinco que a Flávia é a filha da montanha do Juan. Né? Então, já fui para lá acho que umas 3 ou 4 vezes já. Nossa, que legal. Que oportunidade lindo, maravilhosa de conviver com ela e com a sabedoria que ela traz. Sim, né? sim. Então, eu acho que isso aí é o mais rico em termos de cosmologia. Você pra gente, para mim. Que bom, gratidão. Né? A gente tem, né, e foi uma coisa até que eu acho que a gente comentou no básico, dentro da cosmologia, a gente tem vários caminhos, e na realidade cada uma de vocês vai usar a cosmologia de alguma maneira, dentro do caminho de vocês, né? Então eu brinco, né, tem aquelas pessoas assim que criam caminhos e criam novas visões, né, que fazem novos mapeamentos, né? Mas a essência é essa cosmologia que a gente está vendo. E tem algumas pessoas que eu brinco que são os puristas, né? Que é o pessoal que segue muito o que o Juan trouxe, né? A Flávia é uma dessas pessoas, eu me considero uma dessas pessoas, né? Que trabalha muito com o que ele trouxe, né? Então, gente, agora nós vamos realmente entrar no nosso módulo, tá? Para quem já estudava a cosmologia, e aí eu acho que assim, quem já estudava há mais tempo e que tinha outras vertentes, eu acho que mais é a Verônica, né? O que eu quero trazer assim, Verônica, que eu acho que é importante, que é uma das coisas que eu converso muito com a Flávia, né? Eu conheço a cosmologia faz 32 anos, né? Então, mais ou menos no mesmo tempo que ela começou a viver a cosmologia, quando ela começou a viver, eu comecei a conhecer, né? Que são coisas bem diferentes, né? Então, uma das coisas assim que eu tinha dúvidas antes era na questão de levar o meu caminho para junto com a cosmologia, né? Então, durante um tempo, o Juan até empurrava, dizendo assim, não, vai, faz o que tu acha que está certo, né? E nos últimos tempos, com a Flávia, tem sido a mesma coisa. Não, agrega, sabe? Porque o meu caminho, a base do meu caminho é o xamanismo, caminho vermelho, né?
Então, é uma visão, né? Por isso que, quando a gente faz o nosso curso básico, a gente vai falar nas 4 direções, nos 4 elementos, a gente vai falar de instrumentos nas direções, porque tem a ver com esse caminho, né? Então, foi uma coisa que eu agreguei muito, né? O conhecimento do xamanismo Caminho Vermelho com o conhecimento do xamanismo Caminho Andino, né? Então, é essa salada, né? Essa salada gostosa, né? Que a gente está trabalhando, tá? Então, agora nós vamos começar a nossa aventura, né? No que a gente chamou de intermediário, tá? Então, eu vou colocar aqui a nossa apostila, que vocês já receberam. Deixa eu só organizar ela aqui para mim, tá? E o nosso funcionamento, ele é esse. A gente manda a apostila, a gente vai olhar a apostila, mas nem sempre eu vou ler a apostila, tá? Porque eu acho que esse momento é o momento em que a apostila é uma base para chamar para outras informações que às vezes não estão na apostila, né? Porque se realmente a gente fosse escrever uma apostila com tudo que a cosmologia traz, se essa apostila hoje tem, sei lá, 15 páginas, ela ia ter que ter 100, né? Então, a apostila sempre vai ser uma base, né? Que nem já foi no básico, tá? Então, agora nós estamos entrando no xamanismo e cosmologia energética nível intermediário, tá? Adoro essa imagem aqui, para mim ela é cosmologia, né? É o ser humano e suas energias e a ligação com o cosmos, né? Aqui, ó, eu vou ler esse textinho aqui, que por sinal é da Flávia, tá? Que eu acho muito legal. Então ele diz assim, ó: tudo no universo é sensível à cor. Tudo possui uma cor própria, inclusive os planetas, que influenciam os seres humanos através das diferentes frequências de cor que emanam e prontamente absorvemos. Cada planeta tem uma luz e uma cor, que emitem e formam o meio químico do nosso planeta Terra. Desde o momento que somos gerados, estabelecemos um padrão na química do nosso corpo, o qual está diretamente relacionado à posição dos planetas no período específico da gestação. A posição dos planetas em relação à nossa localização no tempo da gestação determina a nossa natureza química, e assim traduzindo as cores por conceitos da Terra. Teríamos a nossa mensagem: continuamos decodificando. Quem escreveu isso aqui foi a Flávia, que a gente estava falando, né? A Flávia KLC, a guardiã da montanha, né? E guardiã dessa sabedoria, né? Da cosmologia. Aqui a gente fez o seguinte, tá? Aqui a gente está dando uma faladinha um pouquinho dessa formação que a gente está fazendo, que hoje ela está dividida em curso básico, curso intermediário e no curso avançado, tá? O que aconteceu durante muitos anos? Eu saía, fazia um workshop aqui, um workshop lá, fazia uma apostila aqui, outra apostila lá, mas sempre mudando conforme o lugar que eu ia e pelas características de quem estava chamando, né? Então, nesse momento, a gente, e aí, junto com a Márcia, que tem um azul maravilhoso, né? Junto com a Márcia, a gente conseguiu organizar tudo isso. Então, o primeiro momento foi o curso básico que a gente fez, né? Que são os conceitos da cosmologia, o ser humano energético, a sabedoria tribal, que o objetivo é conhecer e compreender a cosmologia energética para a utilização pessoal e cotidiana de leituras energéticas e práticas de magia tribal. Simples. O que aconteceu aqui? Tem algumas pessoas que fizeram o básico e não estão aqui junto com a gente no intermediário. Mas a informação que a gente deu para essas pessoas foi: com esse básico, tu já consegue começar a usar a cosmologia, né? Ou pelo conhecimento do teu mapa, né, do teu mapa cosmológico, ou carta gestacional, né, ou pela magia, que a gente usa muito forte com o fogo através das velas, né, das cores nas velas, tá? Do trabalho com as pedras, né? Então, no básico, a gente já tem condição de usar esse conhecimento, né? Com aquele
aquele mapinha não, como é que é? Com aquele gráfico, qual é o nome daquilo, meu Deus? Que tem as cores de cada signo, enfim, a gente pode começar a olhar as pessoas, né? O curso intermediário, que é isso que a gente está fazendo, né, agora, ele vai continuar nos conceitos da cosmologia, ele vai falar mais do mapa gestacional, né, da carta cosmológica. A gente vai começar a ter a nossa carta como base para começar a ler por conta própria, sem o Ninon ou uma outra pessoa que interprete ter que ler para ti. Tu vai começar a mergulhar em detalhes que, quando a gente faz uma leitura, nem sempre é aquilo que a gente vai olhar, porque é tão grande o conhecimento que tem em cima de um mapinha desses, né, que é impossível em 1h30, 2 a gente conseguir olhar tudo, né? Então, a gente vai começar a olhar o nosso mapa como uma forma de conseguir mergulhar em todos os conhecimentos que ainda tem para vir, né? E a gente vai continuar com as práticas da magia tribal, tá? Então, a partir do intermediário, a gente criou um lugarzinho na apostila que é onde a gente vai dar mais pitadas de magia tribal. Então, a gente vai trazer algumas informações que o Rua passava, né, de coisas assim para a gente fazer magicamente, né? Tipo assim, nessa busca que a gente está refazendo, né, nas escritas, nos apontamentos, nas pontinhas de caderno lá que tinha uma anotação, a gente está encontrando muita coisa para olhar, né? E que são coisas para praticar. Então, a gente está criando, a partir do intermediário, em toda a apostila vai ter o momento da magia, né? Que a gente vai passar algumas magias para vocês poderem experimentar, tá? Tem gente que vai dizer, não, mas isso aí é uma simpatia. Pode ser simpatia, mas é coisa antiga, é coisa que vem de povos nativos, que eles já utilizavam, né? E que, se a gente usar, a gente vai ver que funciona, tá? E depois vem o curso avançado, né? No avançado, daí sim, aí é leitura de mapa mesmo, supervisão, né? É um momento onde tu pode pegar um mapa, né? Se tu passar por todo esse processo lá no avançado, tu pode pegar um mapa e fazer uma leitura desse mapa, tá? Então, essa é a formação completa, tá? Nessa formação, quem faz o básico e o intermediário, a gente vai dar um certificado de participação, tá? Quem fizer os 3 vai ganhar um certificado informando que tu tá apto a trabalhar com um mapa gestacional, sabe? Por isso que no avançado vai ter a leitura, né, um aprofundamento da leitura, e vai ter supervisão, né? Para a gente ver se a pessoa realmente ela está conseguindo ler aquilo que está ali e que ela não vai ficar enrolando, né? Mas uma coisa assim muito importante, gente, se eu pegar um mapa, vamos supor, a Cris tem um mapa dela, ela me traz o mapa dela, que foi não sei quem que fez, né? E eu vou ler o mapa dela. A minha interpretação sempre vai ser diferente da interpretação de quem fez a primeira vez, porque tem a nossa energia quando entra na conexão, né? Então, e aqui fica uma dica já para vocês. Se vocês já têm, e na realidade todo mundo que está aqui já tem um mapa, né? Se tu já tem esse mapa e tu quer experimentar uma outra versão da leitura, leva para a pessoa esse mapa que tu tem. Não pede para ela calcular de novo, sabe? Porque vai dar uma ou outra diferencinha, né? E aí quem começa a se complicar nessas diferencinhas é a gente mesmo. Então leva aquele mapa que foi a primeira vez, né? Que foi uma das coisas que eu questionei o Juan, né? Quando dá essas diferenças, e ele disse assim, calculou, fez o mapa, leu o mapa, esse é o mapa da pessoa. Se tem erro ou não tem erro, não tem a menor importância, sabe? Porque se existia um erro naquele mapa, é porque aquela pessoa precisava daquele erro, né? Então, isso aí eu acho que é muito importante, tá? À medida que a gente vai caminhando, tá? Agora nós vamos para o sumário daqui da nossa... Não, queria falar uma coisa, posso? Pode, claro. Eu vivi isso. Quando fizeram meu mapa a primeira vez, né? A Flávia fez o meu primeiro mapa, porque a Lilian não faz mapa, né? Quem faz o mapa para ela é a Flávia.
Uhum. Eu recebi a devolutiva, não sei o que. Depois eu conheci o jogo das pedras, comecei a estudar com a Flávia, e aí a Flávia fez outro mapa. E eu fiquei muito brava, porque eu falei assim, então isso não é certo, então esse negócio aí tá errado, porque agora eu tenho outro mapa, fiquei brava com a Flávia. E fico feliz que você fala isso, porque eu gostei mais do meu primeiro mapa do que do segundo, sabe? Tá, então isso é importante, gente. E por que eu estou falando isso? A cosmologia nos cálculos. O Juan, quando ele fez aquela primeira conexão com o Castaneda, com Aldous Huxley, que ele começou esse movimento lá por volta dos anos 60, o que ele fazia para calcular um mapa? Ele pegava o almanaque do pensamento. E no almanaque do pensamento, ele via as posições dos planetas e calculava um mapa. Isso tudo veio aprimorando, né? É claro, o Juan ele era um ser do outro planeta, não tem como dizer outra coisa, né? Então, lá por volta de 2000, não, lá em 91, teve uma primeira modificação nos cálculos do mapa, tá? Depois, em 2002, e depois em 2009, ajustes, gente, tá? O mapa, a forma como o mapa é calculado hoje, ele traz uma realidade tão grande da pessoa que, se eu olhar o mapa sem conhecer a pessoa, eu sei como é que ela é, sabe? As bases dessa pessoa, né? Então, ele está muito mais real, né? Só que, com isso, a gente também fugiu um pouquinho da informática, né? Por quê? Porque tem um amigo meu que fez um programa para calcular os mapas gestacionais, só que é um programa que hoje eu não estou usando mais, porque o computador ele não alcança uma coisa que só o ser humano alcança, sabe? Quando ele tem que ver as luas, os climas, enfim, um monte de informação que precisa. Hoje eu calculo à mão os mapas, né? Porque ali eu tenho confiança naquilo que eu estou fazendo, né? Então, mas isso vai acontecer, principalmente para quem tem mais tempo. No meu primeiro mapa, quando calcularam, tinha uma diferença. Só que o que foi interessante? Eu não me enxergava em algumas energias naquele mapa. E depois, quando eu calculei o meu mapa de novo, eu mesmo fazendo cálculo, e depois eu confirmei com a Flávia, nossa, tem as energias que eu tinha desconfiança que elas caíram, sabe? Elas assentaram, né? Então, eu hoje entendo melhor aquela pessoa que está ali, né? Então, eu gosto muito que, quando a gente tem o primeiro mapa, guarda ele, tenha ele, né? A não ser que a mesma pessoa que fez vá mexer nele, tá? Porque aí é outra conversa, certo? Então, o sumário. A cada módulo, nós vamos ter uma apostila com um sumáriozinho também, tá? O que a gente tem hoje de importante? A gente vai fazer uma revisão do ciclo básico, tá? E por que a gente vai fazer essa revisão? Quer dizer, eu vou falar da revisão, mas quem vai fazer a revisão é vocês, tá? Quem vai fazer os exercícios são vocês. Por que a gente vai fazer isso? Porque tem pessoas que vieram desse básico de outras formas, né? Tipo a Verônica. A Verônica, ela já tem um conhecimento da cosmologia, que no momento que ela conversou com a gente e disse assim, eu quero fazer, eu não pensei em maneira nenhuma em dizer assim, não, tu tem que fazer o básico, tá? Porque não, ela já tem esse básico nela, né? Então, e até o intermediário provavelmente vai ter muita coisa que a gente vai ver que ela já conhece, né? Então, eu acho que vai ser legal essa troca, né, que a gente vai ter, né, através também da Verônica, mas essa revisão, ela é para alinhar, tá? É para nos alinhar. Quem quiser fazer a revisão, faz. Quem não quiser fazer, não faz, mas está aqui para chamar, tá? Depois a gente já vai entrar no intermediário, que são essas informações, as camadas da Terra, as energias irmãs e as energias primas, as cores nos signos. Pode falar, Márcia. Não, eu só queria comentar assim, que quando nós conversamos sobre o intermediário, né, eu e Ninon, ficou uma coisa muito clara, assim, de que, muito embora não seja impedimento, né, cada pessoa do básico que não quis seguir,
porque já tinha informação bastante e tudo mais, foi uma decisão pessoal, particular. Porque, embora para a gente não tenha, né, assim, não tenha uma aprovação ou não, você decide se quer seguir, ir um pouco mais adiante, nós chegamos à conclusão, assim, que para a gente agora ir para o intermediário, a gente precisa fazer um alinhamento, né, dos conhecimentos básicos que cada um de vocês fez de alguma forma. Algumas foram presenciais, outras foram online e outras foram até com outras pessoas. Então, essa revisão, ela descreve, vamos dizer assim, aquilo que a gente considera que tem que estar mais, não vou dizer na ponta da língua, porque seria demais, né? Porque a cosmologia nem funciona assim, mas aquilo que tem que estar muito mais aflorado em vocês, né? E cada um dos exercícios ali, na verdade, é só um preenchimento, assim, para a gente ir rememorando. Quanto mais a gente vai rememorando, mais a gente vai dominando algumas coisas que permitem ir para um nível intermediário com mais tranquilidade, né? A gente não precisa voltar em coisas básicas, a gente pode já seguir desse primeiro alinhamento. Então, a ideia de fazer vários exercícios é justamente colocar todo mundo na mesma página. Essa só era a ideia. Tá? Gratidão. Tá, gente? Então, essa revisão, o que é essa revisão, né? Então, eu não vou ler a revisão, tá? Eu vou deixar para vocês lerem a revisão, porque senão a gente vai investir um tempo onde nesse momento não é necessário, tá? Então, o que tem? Eu vou falar dos quadrinhos aqui, para vocês preencher, vocês vão ler e vão preencher. Aquelas correspondências do caminho quádruplo, né? Cada direção, leste, sul, oeste, norte, qual é o elemento da direção, qual é o arquétipo da direção, é bem revisão, tá? Aqui tem uma revisão das 12 cores, das constelações, dos planetas. Então, a gente sabe que a cor 1 é o preto, né? Preto, constelação de Leão, energia... o planeta Plutão, constelação de Leão e a cor energia preta, tá? Preenche isso aqui. Eu acho que é legal, porque isso aí vai avivar, mesmo quem terminou há 2 semanas o básico, tá? E principalmente quem já faz mais tempo, tá? Trazer essa informação de novo, tá? Porque no intermediário, a gente vai partir do princípio que esse básico vocês já sabem. Então, a gente vai trabalhar muito com símbolos, né? Símbolos dos planetas, símbolos das cores, né? Para agilizar a comunicação. Então, aqui, a gente está falando dos espíritos, espírito do fogo, da terra, da água, do ar. Quais as cores, quais as energias que formam cada um dos espíritos. Então, também está montado um quadrinho aqui para vocês preencherem, tá? Aqui tem um outro quadrinho que vai falar dos 4 centros, né, da cosmologia, né? O centro motor, o do sentimento, o da percepção e o do coronário, né? Tá? Então, tu vai botar aqui que centro é esse, né? Então, sentimento, ele está ligado ao centro do... a etapa do sentimento... Não, é sentimento. Centro, o coração, né? O chakra principal é o coração e aqui tu vai ter a mão direita e a mão esquerda, tá? Então, tudo isso a gente já viu. E tá o resumão lá no final dessa apostila, tá? No quadro onde está falando das cores, dos planetas, tá? Se tu não lembra, olha lá no quadro. Quer falar, Cristi? Quero. Olha que lindão que eu imprimi aqui, ó. Bem lindão. Uau! Eu imprimi em A3, ele fica aqui na minha mesa do escritório, estou delirando. Que legal, Cristi. Tá? Essa tabelinha está lá atrás, é a última página, tá? Então, tudo que a gente está olhando aqui, está perguntando, está escrito lá, tá? Só que em símbolos, cores, tá? Aí a gente tem uma outra tabela, um outro quadro resumo, que tu vai botar qual é o número da cor, lembrando que elas têm um número,
né? Qual é a energia, né? A cor energia, qual é a abreviatura, qual é o espírito, qual é a constelação, o símbolo, o planeta, palavra-chave, né? Põe umas 2, 3 palavras de cada cor, tá? E a expressão que a gente viu também na última, e que talvez em alguns outros cursos que eu tenha dado, a gente não tenha chegado nisso, né? Nas expressões, porque cada cor tem uma expressão, né? Tipo, o preto, ele diz assim, isso é meu. O branco vai lá e diz, isso é teu. O amarelo vai lá e diz que isso é nosso, né? Então, quem não tiver esse material, depois lá pelo grupo nos pede que a gente vai mandar, tá? Para não ficar perdido, tá? São curiosidades e informações que ajudam a gente fixar cada uma das cores, tá? Depois a gente fez um corpinho humano, né? Bonitinho aqui, tá? Que tem os 12 chakras, o nome que a gente determina para cada um dos chakras e um quadrinho que vocês vão escrever o que aquele chakra, uma das coisas que aquele chakra simboliza, né? Então a gente no coronário a gente colocou aqui: para onde me direciono, onde encontro sentido, né? Porque o coronário é o nosso leme, né? É aquela energia que nos direciona para a vida, né? E conforme a cor que eu tenho lá é a forma de eu me direcionar, tá? Então preencha isso aqui também para curiosidade. Depois a gente vai ter a questão dos campos, né? Dos campos do dia, campo do fogo, da terra, da água, do ar, o horário de cada campo, né? Que vai funcionar. Aqui a gente tem um remember do espaço sagrado, né? Que a gente direciona o nosso espaço sagrado, lembrando sempre que a energia que entra vem pelo sul, sai pelo norte, e que é importante a gente, dentro do nosso espaço sagrado, dentro do nosso altar, ter esse direcionamento. Nossa, me lembro no básico lá, as brigas com as bússolas, com como é que eu sei como é que é que lado nasce o sol, onde é que ele morre. Ah, mas aí a cosmologia diz que o sul é o que está em cima, então quer dizer que eu tenho que trocar o norte pelo sul? Não, gente, lembra dessas confusões que teve, né? Então aqui tem um reforço. Energias entram pelo sul e saem pelo norte, tá? Então manter isso. As velas nos rituais, é legal vocês darem mais uma olhada. Se bem que, pelo que eu tenho sentido, assim, tá todo mundo já trabalhando com as velinhas, com a pedra pessoal, né? Tá? Então, e as pedras, né? O uso das pedras, né? Principalmente a pedra pessoal, que é aquela pedra que a gente vai alimentar com as 12 cores e vai usar ela como uma bateria auxiliar. Tá? E depois vem as outras. Eu vou fazer uma pedrinha para o meu filho, eu vou fazer uma pedrinha para a minha empresa, para cada situação. Tá? É revisão, gente. É para a gente ver como é que a coisa tá. Aqui tá os quadrantes, né? Então preencham também os quadrantes para afirmar, né? Dá para depois botar em cada um desses 4 quadrantes o que esse quadrante significa. Ah, ele é o consciente íntimo, né? Quais mais características que tem aqui? Aqui a gente quando fez o oráculo pessoal, né, com as 13 pedrinhas, teve uma leitura que era a energia que está entrando a partir do norte, circulando pelo leste, chegando no sul, é uma energia que está entrando. Quando ela chegou no sul, ela entra. Quando ela começa a sair do sul e vai circulando em direção ao norte, é uma energia que está saindo. Chegou no norte, sai, tá? Então, aqui vocês podem fazer esse tipo de desenho, essas informações, tá? Dúvidas, WhatsApp, certo? Antes de eu seguir para realmente para o intermediário, alguém tem alguma questão, alguém tem alguma pergunta que queira fazer? Fala, Luísa. Nino, é o seguinte, eu com a Isis, isto já foi falado, habituei-me que a direção a oeste, a terceira direção, é da mestria. E no caminho quádruplo diz ao contrário.
Eu quando tenho feito, porque eu sempre que trabalho as velas, eu faço sempre a abertura das 4 direções e faço esta mnemónica toda. Eu tenho usado sempre no oeste o arquétipo da mestria e não do guerreiro, peço desculpa. E não Tá, não, porque eu ia dizer que tu estava certa. Não, pois, eu peço desculpa. Pronto, e eu agora neste momento estou um bocado baralhada, eu não sei como é que é de fazer, Nino. Então, cada tradição, né, eu acho que isso até a gente deu uma conversada, cada tradição tem uma visão, né, em relação às direções, né? A gente trabalha com uma visão que é mais comum em todas as tradições, né? Na cosmologia, essas direções que a gente está trabalhando e os elementos que tem nessas direções eram os elementos que o Juan usava na Cosmo, tá? Então, dentro da cosmologia, a gente vai, de preferência, usar essas informações, tá? Então, tu vai ter que, mentalmente, dividir isso, né? Quando tu faz um trabalho lá com a Isis, tu vai fazer um ritual com ela, usa a informação que ela traz. Quando tu vai fazer um ritual da cosmologia, usa a informação que a cosmologia traz. Porque é a questão do campo de energia, né? Certo. Não adianta tu entrar no campo dos ensinamentos da Isis, né, com as coisas da cosmologia, porque vai dar confusão. Então, entra num ou entra no outro. Tá? Então, tu vai começar a achar algumas coisas que são semelhantes, né? Tu vai fazer leituras que se assemelham, tá? Mas tem que separar, tá? Pelo menos até tu entender total, assim, gravar, e depois aí tu te libertar, né? Faz aí, tu vai fazer o teu caminho, né? Que pode ser que lá na frente misture, né? Não sei, vamos ver o que vai acontecer. Tá, Luísa? Obrigada. Mais alguém quer falar alguma coisa antes da gente voltar? Ei, deixa eu perguntar. Eu vejo muito colocarem essa questão de... Cara, eu não consigo ficar nessa coisa assim, é sul, norte, sul. Eu não sei, parece que eu sigo muito pelo intuito do que me vem na cabeça. Eu não sei se está certo ou errado. E eu vou falar agora aqui. Tem dado muito certo na minha vida desde que eu fiz o meu mapa gestacional e empregado as cores. Eu tô até de cabelo platinado depois do jogo das pedras, então tu tem noção. E agora eu fiquei meio assim, será que isso tá certo ou tá errado? Da maneira que eu venho usando? Porque eu uso as velas, as pedras, as ervas, as coisas, por mais que parece que para mim, eu não sei te dizer. Então, Kelly, o que para mim é muito importante, né? Que é uma coisa que eu falo desde o início. Para mim, a visão da cosmologia, ela é includente e não excludente. Então, se tu segue um caminho, tu tem uma sabedoria, traz para cá, experimenta. Tá funcionando? Usa, sabe? O problema é quando tu tem uma informação, que tu tem um caminho, que tu traz e não funciona, né? Então, aí a gente tem que seguir uma receita. Desculpe, aí a gente tem que seguir uma receita. E a receita da cosmologia é essa que eu tenho passado para vocês, né? A receita dos mestres ascensionados é outra, né? Então, tu tem que ver o que te faz sentido e tu tem que experimentar. Deu certo? Usa, tá? É a mesma coisa lá com a Luísa. Ela vai ter que experimentar, ela vai ter que ver o que dá certo, o que funciona. Porque o que não pode? Não pode a gente tentar forçar uma coisa só porque dizem que é assim, né? Porque a gente não pode perder a nossa individualidade. A gente não pode perder a nossa magia, né? Eu juntei com tudo um pouco do que eu já tinha de antes. Eu falo porque assim, deu uma acelerada muito grande na minha vida, porque eu tenho apometria, eu tenho registros acásticos, sintonia quântica, e eu não sei explicar, mas eu não sei. O que me vem é que foi um salto. Muita coisa está em movimento na minha vida e tá muito doido. Mas muito doido bom. Melhor. Isso. Muito doido. Então tá ótimo. Tá então ótimo. É por isso. Obrigado, Kelly. Fala, Carla. Eu queria dizer que, no meu caso, por exemplo, que eu tenho Reiki, tenho xamanismo, vários caminhos,
eu vou dizer que foi a coisa mais simples, tirando aqui a mesma questão da Luísa, foi encaixar aqui a questão do guerreiro e o mestre terem os caminhos invertidos. Para mim, o que importa na realidade é dizer isto. Eu posso estar a trabalhar seja o que for, eu nunca mais deixei de funcionar com os horários, por exemplo, para mim são muito importantes, com as cores das velas dos horários. Posso dizer que tirei uma velinha para nós, porque aprendi com o nosso professor e saiu violeta. Arro! Pronto. Mas o que eu queria dizer é que em tudo eu passei a usar, eu mesmo quando estou, quem me conhece sabe que eu faço terapia mesoradiónica, e eu mesmo quando peço para fazerem algo, eu peço para fazerem naquele horário que é mais forte, para aquilo, com uma vela daquela cor. Ou seja, eu acabo por incluir de tal ordem que para mim se tornou de uma forma natural. Não separei, não fiz inclusão exatamente na minha vida. E qualquer coisa que eu peço, eu registro, não é esta hora, só depois do meio-dia, por exemplo. Eu continuo e devo dizer, eu durmo todas as noites com uma vela branca durante a noite, não é? Pronto, acesa, toda a noite, até queimar, não é? Pronto. Acendo uma vela depois da meia-noite branca, pela razão óbvia, que eu também sou gêmeos e tenho a cabeça branca, mas isto para vos dizer que acabo por incluir nos outros assuntos ou nas outras terapias este registro, porque ficou-me debaixo da pele, digamos assim, não é? Porque tudo aqui, eu acho que o xamanismo tem aqui um ponto, digamos, máximo na cosmologia, ok? E pronto, era aquilo que eu queria partilhar convosco. Carla, gratidão. Obrigada. Tá, gente? E a gente vai ver esses resultados à medida que a gente pratica e que a gente encaixa dentro da nossa caminhada, né? Queria dizer que, assim como a Carla acendeu uma velinha lá para nós, a vela do grupo hoje é verde, né? Então, ela fala do quê? Ela fala da nutrição, ela fala das pessoas, né? Ela fala das curas, né? E eu acredito que nesse processo do que a gente está aprendendo, seja individualmente, ou seja em grupo, ou seja para clientes, né? A gente vai usar essas informações para cura, né? Para nossa ou para de outros. Quer falar, Sara? Não, era só ainda no seguimento daquilo pronto, que a Luísa disse e que a Carla disse. Vou partilhar, não é? Eu achava que tinha um problema qualquer, porque eu sou muito assim. Eu vou aos cursos, faço os cursos, mas depois fecho o manual, fecho um bocadinho os olhos e pergunto a mim própria o que é que me faz sentido fazer, como é que faz sentido. Porquê? Porque eu sempre fui muito by the book e cada vez que seguia a letra aquilo que me estavam a dizer, baralhava tudo, não acontecia nada. Porquê? Porque eu estava, primeiro passo, tenho que fazer isto, segundo passo, tenho que fazer aquilo. Então eu decidi que devia fechar os manuais todos e aquilo que eu retive na altura aplicar conforme me fazia sentido. E foi quando as coisas realmente começaram a acontecer, era aquilo que me fazia sentido fazer. E eu achava que tinha um problema por achar que podia fazer as coisas assim. E o que é facto, na minha visão pessoal, é que mudou muita coisa a partir do momento em que eu comecei a seguir aquilo que me fazia sentido e como me fazia sentido. Era só mesmo para partilhar isto. Gratidão, Sara. Gratidão. Vamos lá, então, vamos seguir o nosso baile. Tem bastante coisa para a gente olhar, né? E, claro, tem bastante coisa para olhar e eu vou pedir que depois vocês releiam, tá? As camadas da Terra e a movimentação das energias, tá? Aqui eu vou ler para trazer essa informação para a gente, tá? Para a cosmologia energética, as camadas externas da Terra mais importantes são a atmosfera, a estratosfera e a ionosfera, porque são nelas que as 12 energias habitam e movimentam-se antes de virem para a Terra. O que está acontecendo aqui nesse trechinho? A gente está vendo desde o início que somos formados por 12 energias, que cada uma dessas energias pertencem a uma região cósmica, né? E que traz a sua sabedoria desse cosmos. E como é que elas chegam na Terra?
elas se aproximam. Então, as energias que vêm lá da constelação de Touro, da constelação de Áries, da constelação de Sagitário, elas chegam em volta da Terra e se agrupam em volta desse planeta, em volta dessa grande pedra que é a Terra, tá? Então, elas ficam nessa volta em camadas, né? E as camadas são a própria atmosfera, a estratosfera e a ionosfera, tá? Então, as energias chegam e ficam aqui nessa volta, tá? E ficam olhando para a Terra, né? Aí elas olham para a Terra e ficam esperando. Estou precisando que alguém nasça, porque eu estou querendo ter a experiência da Terra, né? É por isso que elas vêm para cá, é por isso que elas vêm para a gente. Elas querem experienciar a vida na Terra, né? Então, elas ficam na volta. A atmosfera possui várias camadas de gases que envolvem a Terra para realizar a absorção de raios ultravioletas emitidos pelo Sol e aquecer a superfície, possibilitando a manutenção da vida no planeta. A vida como a gente conhece. Também é o local onde ocorrem os fenômenos meteorológicos já na estratosfera. A temperatura aumenta conforme a altitude e é onde tem início a dispersão da luz solar, que nos propicia reconhecer as cores do espectro eletromagnético. Na ionosfera, ocorre a transmissão das ondas de rádio e também os fenômenos da aurora boreal e aurora astral, tá? Isso aqui é aquilo que a gente também está falando desde o início, né? A gente não está falando só da cor, a gente está falando da influência magnética da cor, da influência eletromagnética da cor, da vibração da cor, né? Então, tudo isso faz parte desse caminho que a gente está trabalhando. Por isso que a gente sente tanto quando mexe numa cor com a consciência, né? Que é o que o Castaneda falava nos livros dele, quando ele falava de intento. Quando eu intenciono alguma coisa, eu sinto aquilo que eu estou intencionando e eu posso criar, né? Eu posso transformar a minha realidade a partir dessa conexão. Tá? E isso é uma das coisas mais fortes dentro da cosmologia, né? Tem um mapa, tem as cores, mas é a gente se descobrir, né? Qual é a nossa grande medicina, onde é que mora o teu xamã, onde é que mora a tua bruxa, o teu mago, né? Neste ambiente eletroquímico e eletromagnético da Terra, as energias cores se alojam e agrupam por ressonância vibracional. É nas camadas atmosféricas que elas vão mudando de posição, alternando-se conforme o aquecimento da Terra. Conforme o aquecimento da Terra acontece e que vai demarcando o passar das horas do dia. Tá? Aí a gente vê os campos, né? Os campos do dia, campo de fogo, campo de terra, campo de água, campo de ar. Cada cor energia, em cada camada da atmosfera, corresponde ao grande astro-planeta, que em determinadas horas está passando e tocando energeticamente a Terra. Assim, temos as horas que Marte está influenciando a atmosfera da Terra, o vermelho, em outras Vênus, que é o celeste, em outras Júpiter, que é o verde, e assim por diante. Aí a Márcia me trouxe uma imagem. Ontem eu estava falando para ela, né, estava dando os parabéns, porque essa imagem ficou perfeita. Tá? Ela está perfeita nesse entendimento daquilo que eu estava falando ali em cima. Aqui está a Terra. E aqui em cima está o cosmos, os planetas, as constelações, né? Então, eles estão tudo de olho aqui na Terra, né? Principalmente as constelações, né? E quando uma pessoa vai nascer, que uma mulher, que é a primeira energia que vai entrar no mapa, né? Que é uma energia ativa, chama uma energia passiva. Isso tudo nós vamos ver mais para frente. Chama uma energia passiva, né? Que é o homem, e traz uma energia atômica, que é nós, né? Naquele momento, eu tenho essa aproximação das energias no planeta. Eu tenho a aproximação desses planetas nesse planeta chamado Terra, né? Então, eu vou pegar esse planetinha aqui que é verde, tá? Vamos dizer que ele é Júpiter, tá? Que é o planeta verde na cosmologia, né? Ele recebe lá de fora uma influência da constelação de Touro que bate aqui no planeta, potencializa e vem para a Terra no momento da fecundação
de uma pessoa que está precisando do verde no centro, né? Mais precisamente no pé direito, né? Então, o que acontece aqui? Essa energia vem, ela chega na Terra, tá? E claro que aqui a gente vai ver depois a questão das camadas, né? Esse verde está na camada mais próxima da Terra, tá? Ele provavelmente ele vai estar ali na volta da atmosfera mesmo, tá? Então ele é chamado, né? Para essa pessoa que está chegando. E nesse chamado ele vai dizer assim para cima, né? Eu estou precisando das minhas irmãs para chegar aqui na Terra. E quem é que ele vai chamar como irmãs? Ele vai chamar o marrom e o amarelo, que são as irmãs do elemento terra, tá? Mas enquanto na volta da Terra, ele está com uma outra coisa que a gente chama de primas, né? Ele não está com as irmãs dele na volta da Terra, ele está com as primas dele, tá? E as primas do verde é o branco, o vermelho e quem mais, meu Deus? E o violeta, tá? Então, isso a gente vai ver hoje, tá? Depois vocês vão ter que dar mais uma lidinha, mais uma estudadinha, mas isso é como um ser humano ele é formatado na visão da cosmologia, tá? Como é que essas energias chegam? Então, aqui a gente vai ver, ó, energias irmãs e energias primas. As irmãs a gente viu antes, né? Nossa, as irmãs é tranquilo, né? A irmã da terra é o verde, marrom e o amarelo, a irmã do fogo é o preto, dourado e o vermelho. Né? Essas aí a gente tira de barbada, tá? Que são essas aqui que estão nesse quadrinho. Então, aqui, ó, para a cosmologia energética, cada unidade humana é formada por 4 espíritos, que compõem seu ser energético, um espírito de fogo, um de terra, um de água e um de ar, podendo eventualmente haver falta de um deles com a repetição de determinado elemento, que é aquela coisa de algumas pessoas que têm duas vezes o mesmo elemento e tem a ausência de um, tá? Então, o que aconteceu aí? Quando a gente calcula cosmicamente, houve uma relação em que um planeta vai repetir e aí ele vai entrar, tipo, fogo de novo lá na fecundação e fogo de novo lá no nascimento, tá? Por isso que a gente calcula a carta, tá? E por isso que a tabela que tem aqui no fim dessa apostila, ela é genérica. Eu não posso dizer que todas as pessoas são assim, porque não é verdade. Vai ter algumas pessoas diferentes, né? Aqui a gente tem, que eu me lembro assim de cabeça, tem a Cristi, que tem 2 fogo, né? Então, e não tem um ar, né? E provavelmente tem outras pessoas que têm essa duplicidade, tá? Então, isso aí são coisas que a gente vai começar a entender mais, tá? Aqui a gente já botou, né, a abreviatura das cores, que é para vocês começar a ativar, né, no mental essa questão, tá? Então, aqui, as energias irmãs, ao se juntarem para formar um espírito da unidade humana, também se configuram energeticamente conforme uma classificação. Uma das energias será chamada ativa, outra energia será passiva, e esta atrai uma terceira chamada atômica. As atômicas das 3 energias são as que melhor representam a unidade, e isso será visto mais adiante. Então, isso nós vamos olhar no intermediário também. Por que uma energia atômica é mais, de vez em quando, mais potente, né, que uma ativa, que uma passiva? Isso tudo nós vamos ver. Tá, mas eu não sei nem o que é uma atômica e uma ativa e tu já está falando disso, né? É porque nós vamos ver tudo isso mais adiante, tá? Nós temos que ir passo a passo, que nem a gente fez no básico, para as informações irem entrando, né? Sem dor, né? Antes de encarnarem como irmãs, estas energias habitam as camadas ao redor da Terra, agrupando-se a outras energias chamadas primas. Tá? Então, aqui é o primeiro momento que a gente está escutando essa palavra, né? As energias primas. Devido a características, qualidades e interesses comuns. Enquanto estão circundando o planeta na dança das horas, essas energias primas permanecem na atmosfera um tempo, até que saem, ou se massificam em um espírito juntando-se às irmãs. O que é esse massificar? Elas ancoram na Terra, tá?
Então, o que acontece em volta da Terra com essas energias, nessas 3 camadas que a gente falou lá em cima, tu imagina que a Terra esquenta, né, com o Sol. Então, ele aquece e ele joga aquela camada que está mais próxima da Terra para cima, porque isso é ar, né? Então, é a coisa do ar quente e do ar frio. O ar quente sobe, o ar frio desce, né? Então, as energias, elas estão na volta da Terra, tá? E pelo aquecimento da Terra, elas deslocam, tá? Desculpe, só que elas deslocam dentro dessas camadas que a gente vai ver agora, que são as camadas anárquicas, egóicas e de fé, tá? Então, elas vão ficar sempre em volta da Terra nesse movimento de sobe e desce, sobe e desce. Quando alguém é fecundado, a energia que vai ancorar nessa pessoa é a energia que está mais perto da Terra naquele momento, tá? E é a energia que vai dizer assim, eu quero aquela experiência, eu quero experimentar ser virgini na Terra, né? Então, ela vai vir, ela vai ancorar, tá? E vai chamar as irmãzinhas, tá? Então, assim, as energias primas, cada uma de um espírito, fogo, terra, água e ar, se agrupam como a seguir. Então, aqui a gente tem o agrupamento das primas. Primas anárquicas, amarelo, preto, azul e prata. São energias que, cada uma, à sua maneira, iniciam uma ação e produzem combustão, revolução. Por isso elas são chamadas de anárquicas, tá? Então elas têm essas 4 cores, elas têm características comuns, tá? Elas não são do mesmo elemento, mas dentro de cada elemento elas têm características comuns, tá? O marrom, o dourado, o rosa e o celeste possuem a característica comum de ir direto ao ponto, para a execução sem questionamento, sendo chamadas de energias egóicas. Tá? A gente vai entender mais aqui agora quando eu for para outra parte. O verde, o vermelho, o branco e o violeta têm como atributo principal o questionamento. Portanto, são as que analisam e criticam, e assim são chamadas de energias de fé. A partir das qualidades fundamentais que definem as energias primas, podemos conhecer melhor cada um desses agrupamentos acompanhando a figura abaixo. Tá? Então, vocês vão ter essa tabela, tá? Aí, que também vai ajudar bastante, né? À medida que a gente começar a mergulhar, à medida que a gente for fazer umas magias mais interessantes, né? Irmãs do fogo, preto, dourado, vermelho. Irmãs da terra, amarelo, marrom, verde. Aqui a gente tem, no vertical, as primas. Primas anárquicas, primas egóicas e primas de fé. Primas anárquicas, preto, amarelo, prata e azul. Egóicas, dourado, marrom, celeste, rosa. De fé, vermelho, verde, violeta e branco. Tá? Então, aqui está um quadrinho, um quadro resumo. Tá? E aqui, ó, depois vocês vão ler esse material que está aqui, que fala das anárquicas, das egóicas, das de fé. Eu vou falar um pouquinho, tá? Que talvez algumas coisas que eu fale não estejam nesse textinho, mas eu acredito que o que eu vou trazer vai facilitar, né, o entendimento por que cada uma dessas cores ela está nessa família de primas. Tá? Quer ver uma questão que teve numa turma? Uma pessoa pediu socorro. Né? Ela disse assim, eu estou com tal questão, o que eu posso fazer, que vela eu posso acender, que magia eu posso fazer? Aí teve uma pessoa do grupo que disse assim, usa o amarelo, porque o amarelo é dissolvente, né? Então ele pode te ajudar. Primeiro, vocês nunca ouviram ainda, talvez, falar de dissolvente e comandante. Isso tudo nós vamos ver no intermediário. Tá? E aí eu fiz uma contraproposta, né? Nessa relação, porque o que a gente tem? A gente sabe, a partir desse momento, que o amarelo, tá? Ele está aqui assim, ele é uma anárquica. Tá? Então, isso aqui já traz uma característica para essa energia. Tá? Qual é essa característica? Eu não sei se eu posso contar com esse amarelo. Se eu estiver em desequilíbrio, ele vai bagunçar o meu campo de energia. Se eu estiver equilibrado, não. Lembra que o amarelo ele vai trabalhar com o iluminado e o louco? Né? Ele vai trabalhar com essas frequências. Né?
O amarelo gosta de falar, porque ele é Mercúrio, né? Então, será que nesse momento tu precisa de uma energia que seja tagarela, né? Então, a pessoa indicou o amarelo por ser uma dissolvente, só que a pessoa não tinha a informação ainda do anárquico. Então, a sugestão que eu dei foi usar um violeta, uma vela violeta, né, uma energia violeta, que também é dissolvente. Quando a gente fala de dissolvente, são cores que nos ajudam a dissolver questões, né, dissolver problemas. Que o violeta é um dissolvente da água, né, e ele trabalha o equilíbrio, né? Então, se é uma questão que está perturbando emocionalmente, seria melhor, para mim, né, para o meu ponto de vista, seria a melhor cor a ser trabalhada, tá? Então, à medida que a gente começa a caminhar e começa a ter essas informações, vai, assim, ó, começar a potencializar as conexões que tu vai começar a fazer. Ou, de repente, até para um cliente que tu queira passar, ó, fulaninho, tu vai, sei lá, tu vai usar o fogo violeta, vela violeta, tu vai comer violeta, tu vais te vestir de violeta, tá? Isso vai ajudar a gente a trabalhar, né? Com a gente e com as pessoas, tá? Então, anárquicas, tá? As cores anárquicas são o preto, o amarelo, o prata e o azul. Por que o preto é anárquico? Porque o preto, vocês lembram, ele é a matéria, ele é a materialização. Então, ele está preocupado em fazer a coisa acontecer, né? Então, o resto para ele não importa. Então, ele se torna anárquico porque dificilmente ele vai escutar outra energia falando com ele. Ele vai lá e vai querer fazer, né? Então, por isso ele é um anárquico, tá? O amarelo para mim é o anárquico dos anárquicos, né? Ele é a mais anárquica, porque ele é essa conexão com o Mercúrio, com a fala, com a loucura, com a iluminação. Ele é a magia, ele é tudo isso, né? Então, assim como ele sente hoje uma coisa, amanhã se tu perguntar para ele a mesma coisa, pode ser que ele te responda outra coisa, tá? Então, o amarelo ele é anárquico por excelência, né? Por isso que a gente não deve usar muito amarelo lá na sala de reuniões, onde fecha negócio, né? Porque ele vai complicar a vidinha do dono da empresa, tá? Eu não posso ir tomar uma decisão dentro do banco me vestindo toda de amarelo, tá? Porque essa energia vai dar problema, tá? Vai nos trazer, né, problema. Agora, eu posso ir de amarelo para fazer uma meditação, né? Vou lá num centro budista, de amarelo, eu vou fazer uma meditação maravilhosa, né? Porque é uma das conexões dessa cor, tá? O prata, por que ele é anárquico? Porque ele é o movimento. A essência do prata é o movimento. Então, é como se eu estivesse conversando com alguém, olhando para a esquerda, né? E aí, quando eu olho para a direita, porque algo me chamou a atenção, e volto a olhar para a esquerda, aquela pessoa já não está mais ali, porque ela está em prata, né? Ela é o movimento. Então, isso me traz uma tendência a olhar essa cor como uma cor anárquica também, né? Porque ela não vai ficar parada, ela precisa do movimento para viver, né? Então, prata também é anárquico. O azul, né? O azul ele é anárquico porque ele é o conhecimento, sabe? Ele é o nosso mental, né? Então, para um azul, nunca tá bom. Ele tem que sempre dar a última palavra. Ele sempre vai pensar em algo mais, né? Então, por quê? Porque ele é uma mente muito fértil, né? Ele é uma mente com muita informação, né? Então, ele está sempre pensando, e tu nunca vai conseguir acompanhar esse pensamento, porque ele sempre vai estar mais adiante, né? Então, azul também é anárquico. As egóicas, quem são as egóicas? O dourado. Fala, Marcelo. Deixa eu só dar uma paradinha, porque eu acho que é importante assim, a gente só se situar. Não precisava tirar, é só um comentário, né?
que, assim, até o momento a gente estava falando das energias irmãs, né? E essas energias é mais fácil até da gente... Até então era mais fácil no sentido de que elas têm características, né, de fogo, terra, água e ar, e são essas energias irmãs que vão se agrupar, né? São aqueles por espíritos naqueles 4 chakras principais e formar energeticamente o ser, né? Só que enquanto o ser ainda não está sendo formado, né? As energias que ficam nas camadas da atmosfera, né, são as primas. Quem mora com quem, né? Vamos dizer assim. Então, as irmãs moram juntas dentro de um ser humano na Terra, né? E as primas moram juntas na camada atmosférica por qualidades que elas têm, né? Assim, então, essas anárquicas, a qualidade principal delas é a imprevisibilidade, né? Elas estão preocupadas mais com a ideia do que com de lançar a ideia, com a ideação, com o plano, né? Mais com o plano do que propriamente com a execução, né? Então, tanto o preto quanto o amarelo, quanto o prata, quanto o azul, né? Nas suas características, que continuam sendo as mesmas, elas se juntam por uma afinidade, e essa afinidade é que essas são as energias mais imprevisíveis, ou seja, e que também são aquelas que começam as coisas, são aquelas que vão, de alguma forma, tocar as coisas para frente, né? Cada uma do seu jeitinho. Então, quando a gente está escolhendo lá uma vela, por exemplo, agora, além de vocês poderem escolher, né, o espírito, né? Assim, hoje eu preciso trabalhar fogo. Ok. Qual é o fogo que eu preciso trabalhar? Eu preciso trabalhar um fogo de fé? Eu preciso trabalhar um fogo anárquico ou eu preciso trabalhar um fogo egóico? Né? Antes, até a gente ainda vai falar do egóico e de fé, mas para vocês terem uma ideia de como é que agora as energias começam a ganhar outras facetas assim, para a gente se conectar com elas. Né? Então, até agora, então, a gente está nas anárquicas, né? Que são essas que têm mais aquela coisa do início, né? E elas são mais imprevisíveis. Então, às vezes, tem situações que eu penso assim, vou trabalhar com, sei lá, com o amarelo, como o Ninon citou, né? Mas, em algumas circunstâncias, o amarelo, a imprevisibilidade dele vai acabar, não prejudicando, mas assim, vai acabar tornando diferente o que a gente queria, né? Então, agora, com essas novas características, as energias acabam exigindo que a gente também seja mais criterioso. A gente pode ser mais criterioso, não precisa ser, mas pode até ser mais criterioso. Então, é isso, as anárquicas são as mais imprevisíveis, né? O Ninon vai falar agora das egóicas, que são as mais de execução. Ela estava lá na frase, elas vão direto ao ponto. Elas não estão muito preocupadas em questionar, né? As egóicas, e são chamadas egóicas porque elas querem aparecer mesmo com a sua execução. Elas querem mostrar o prato feito, sabe? Então, é outro grupo, outras primas, né? E depois as de fé ali, então, que tem uma característica de aderir por crença. São energias que não vão aderir a nada se elas não acreditarem naquilo que naquela causa, né? Que elas têm que se agrupar. Então, era só isso. Eu queria fazer uma paradinha para dar o tempo da digestão mental, assim, né? Porque agora vão entrar essas outras possibilidades, que são as qualidades das primas. Tá, então agora nós vamos entrar nas egóicas. Gratidão, Márcia. E nessa característica... Só um pouquinho, Ninon, desculpa, eu esqueci de falar. É só que a gente está com o tempo agora já mais... Tá, mas eu prometo que eu só vou avançar 10 minutos. Estourado. Só para a gente combinar, fazer a combinação do avanço um pouquinho. Pode ser, gente? Tranquilo? Então, vamos lá, 10 minutos mais. Deixa eu correr, tá? Nós vamos falar um pouquinho das egóicas, tá? Porque elas têm uma característica muito semelhante que está dentro do que a Márcia falou. Primeiro eu me olho para depois fazer, né? Então, eu primeiro tenho que olhar para mim, né? E aqui o que a gente tem? A gente tem o dourado, que é o pai
das egóicas, né? Assim como tem o amarelo lá nas anárquicas, né, que é o mais anárquico, nas egóicas o dourado é o mais anárquico, que é quem? É o Sol, né? O dourado é o Sol. São os arianos, né, que tem no coronário o dourado, né? Então, primeiro ela vai se olhar para depois dar o passo, né? E nessa sequência a gente vai ter o marrom, que também é assim, que é uma energia masculina, que é uma energia que ordena. Então, para ele, se a coisa não estiver arrumada, e aqui eu estou falando de energias puras, sem elas estarem massificadas já num corpo humano, né? Isso aqui que a gente está falando é a energia ela, né? A energia pura, tá? Então, o marrom, ele também tem essa característica. Ele é pai, ele é que sabe, né? E ele não quer ouvir os outros, porque ele que sabe, tá? Então, ele também é egóico. Na outra contrapartida, tem o celeste, que é a mãe. Ela é que sabe o tamanho do bifinho que o filhinho vai precisar comer. Ninguém tem que se meter nessa história, tá? Porque ela também sabe, tá? E aqui no rosa, a gente tem a criança, sabe? A gente tem o prazer, né? A criança, ela é egóica quando ela está brincando. O mundo é só aquilo que ela está fazendo. E o resto não precisava existir, né? Então, ela também se torna egóica quando ela se fecha nela, tá? Então, isso é uma característica que aqui a gente tem nessas 4, que é essa coisa do se olhar, né? Antes de olhar o outro, tá? As de fé, as 4 energias de fé, o vermelho, o verde, o violeta, o branco. Dessas 4, para mim, a mais de fé é o branco. Por quê? Porque ele é a fé, né? O branco, ele acredita. Se tu vender uma coisa bem vendida para o branco, ele vai acreditar. Ele precisa acreditar, porque senão ele não compra, tá? Então, isso é interessante, né? Quando a gente vai conhecendo as energias, como é que a gente vai trabalhar com elas, tá? Então, o branco, ele é a fé em pessoa. Por isso que ele é tão usado nas religiões. Porque essa vibração, quando a gente põe dentro de uma religião, ela energeticamente, ela já começa a mexer em quem está aderindo a essa religião, né? Dificilmente a gente vai ver uma religião que seja toda prata, até porque ela não vai existir, né? Porque o prata é o movimento, então ela vai evaporar, né? Ela vai estar constantemente mudando de lugar, né? O violeta também é uma energia de fé, porque ele acredita que ele pode tirar a dor do mundo, né? Porque no violeta a gente tem a dor e tem o reconhecimento dessa dor para sair dela, né? No violeta tem a transformação, a transmutação, né? Então ele acredita que pode transmutar tudo, transformar tudo, tá? Então a característica forte dele é essa fé. O verde, ele é a nutrição em todos os sentidos, físico, mental, espiritual, energético. Ele é a cura, é a energia que cura. Se o violeta reconhece uma dor e começa a fazer o movimento de nos tirar dessa dor, quem vem para curar é o verde, sabe? Ele que vai nutrir de novo aquele ser, tá? Então, ele é fé. O vermelho, por que ele é fé? Porque o vermelho é um guerreiro, sabe? E todo guerreiro, ele acredita que ele vai vencer, né? Eu ainda ontem tinha me lembrado de uma figura vermelha, né? Nessa coisa da batalha, né? Lembram que há alguns anos atrás, lá na China, teve um movimento, que eu não me lembro mais nem qual era o movimento, mas teve um cara que ele parou na frente do tanque e ele parou aquele tanque. Ele acreditava que ele podia parar aquele tanque. E era tão forte essa fé dele que ele parou. Então, eu acredito que se a gente achasse o signo daquele cara, ele seria um sagitariano, né? Porque ele acreditou que ele ia fazer aquele tanque parar e ele fez aquele tanque parar, porque ele foi para a guerra, tá? Então, o vermelho, ele é um guerreiro ou ele é uma guerreira nata, tá? Então, ele acredita, ele tem fé nisso, tá? E com esses temperos todos, a gente começa a ter um entendimento um pouco diferente de muitas coisas que a gente já viu até aqui, tá? Então, essa aula de hoje, ela vai ser legal depois vocês darem mais uma lida, com calma. Aí a gente colocou, né, um monte de corpinho aqui, sem cor, sem nome, que é um exercício, tá?
as anárquicas, daí tu vai botar aqui, qual é a cor dessa anárquica, a cor ou o signo dessa anárquica, né? Ah, então é preto leão. Aí tu pinta aqui os chakras do leonino. É prática, tá? É para praticar. Esses mesmos corpinhos vocês vão receber na semana que vem, já coloridos, porque nós vamos entrar no assunto que é os chakras. Nós vamos começar a entender mais os chakras dentro de cada signo, tá? Então, aqui tem 12 corpinhos divididos em 3 grupos para vocês se divertirem, Ó, tá? Nino, Oi. peço desculpa, eu não estou a perceber este exercício. É para pintar como? Tá, vou ali, ó, aqui as egóicas, tá? Aqui nas egóicas. Sim. A gente já sabe agora que tem 4 cores que são egóicas. Dourado, marrom, celeste e rosa. E rosa, sim. Tem 4 signos. Áries, Capricórnio, Câncer e Aquário, tá? Então, tu vai preencher aqui, ó, nesse quadrinho aqui, qual é o signo desse aqui, tá? E aí tu vai pintar de acordo com aquela tabela que está lá no fim, né? Tá. Qual é o coronário de um capricorniano? Aí tu pinta de marrom, tá? Qual é a Kundalini de um capricorniano? Aí tu vai ali e tu pinta de verde, tá? Okay, Qual tá. é o sonho do capricorniano? Amarelo, tá? Então vocês vão trabalhar. É uma revisão. Se Tá tu bom, tiver obrigada. afim, tu faz, tá? Mas Tá. eu acho legal, tá? E aqui, ó, a gente já vai terminar, tá? Tem as dicas de magia tribal, tá? Que é uma coisinha que a partir de agora vai ter nas apostilas, tá? Dicas de magia tribal. Que são anotações que eu fiz nos trabalhos que eu participei com o Juan, em trabalhos que eu participei com outras pessoas que eram discípulas do Juan, né? E eu sempre fiz muita anotação. Então, como a gente está buscando tudo que tinha de informação, né? Algumas a gente vai compartilhar, tá? Para fazer uma ativação da percepção, tá? Eu quero ampliar a minha percepção. Eu vou fazer um chá com 5 pétalas de girassol e tomar na segunda-feira à noite, antes de dormir, tá? Por que segunda-feira? Ontem eu perguntei e teve uma pessoa que, na hora, ela conseguiu responder. Por que na segunda-feira? A gente já olhou isso. Olha aqui, ó. É a cor do dia. Muito bom, dona Luísa. Segunda-feira é um dia amarelo. Então, eu vou usar as pétalas de girassol, que são amarelas, para ativar a minha percepção, que pode ativar com mais facilidade se eu usar a cor amarela. Tá? Então, aqui tem uma receitinha mágica, tá? Para a gente ativar. Prepara o teu chazinho, põe lá do lado da cama, a hora que tu for dormir, coloca para dentro, mas nunca esquece da intenção. Eu estou tomando esse chazinho para ativar a minha percepção. E aqui tem um complemento. Utilizar um óleo verde para passar no chakra da percepção, fazendo círculos no sentido horário. Então, tu vai molhar o dedinho lá no óleo verde e tu vai passar aqui para ativar. Quando? Na sexta-feira de manhã, antes de começar o dia. Por que sexta-feira? Por que, Luísa, já que tu acertou a primeira? Porque deve ser a cor do verde. Isso não me lembro. Sexta-feira é verde. É verde, tá? pois é. Então a gente começa a trabalhar as magias, sabe? E por que de manhã quando tu acorda? Porque vai entrar o elemento fogo, né? Que o fogo não tem verde, mas ele aciona, né? Então a gente começa a trabalhar magicamente. Então isso aqui é uma pequena magia, né? Que a gente pode usar. A outra que a gente está trazendo agora, porque agora a gente conhece as irmãs e conhece as primas, né? A gente pode potencializar um trabalho com as velas na nossa pedra pessoal, tá? Usando só as irmãs ou usando as primas. Nunca as duas juntas, tá? Eu não posso fazer uma magia com irmã e prima junto porque vai dar confusão, tá? Então, ou eu faço com as irmãs ou eu faço com as primas.
qual é a potência que a gente vai ter aqui? Eu posso usar as 3 irmãs, preto, vermelho e o dourado, e acender uma vela em cima da outra. Não é fazer um edifício, tá? Ela está queimando, quando está quase apagando, eu vou lá e coloco a outra. E eu estou seguindo a mesma energia, tá? Então, eu coloco a outra em cima da primeira, tá? Eu posso acender essa vela que eu vou acender agora na outra, porque o fogo já está ali, né? Então, eu acendo ali, coloco em cima, ela vai se esgotando, eu vou lá e coloco a terceira, sempre em números ímpares. Então, eu posso acender 3, 5, 7, 9, 11, tá? E se for as primas, são 4 primas. Não é legal eu acender as 4. Ou eu trabalho com 3 primas, ou eu vou botar 5 primas, tá? Então, eu vou repetir alguma cor. Normalmente, a gente vai repetir a cor que a gente mais precisa, tá? Então, eu vou trabalhar com dourado, marrom, celeste e rosa, e o negócio é fazer a coisa aparecer, eu vou repetir o dourado, tá? Então, a gente pode começar a fazer outras formas de conexão, outras formas de magia. Nino, Fala, Luísa. Posso partilhar só uma coisinha rápido? Eu ontem resolvi acender na minha pedra pessoal 3 velas em simultâneo, mas foram escolhidas, sem ver, não é? Sorteei. E foi giro, porque saíram 3 primas da fé, o vermelho, o branco e o violeta. E foi tu nem sorteado. sabia. E tu nem Não sabia ainda. Eu estava de olhos fechados, eu sorteei 3. Então, assim, Luísa, perfeito, porque tu acendeu as 3, né? Então, tu acendeu 3 velas, tu acendeu o ímpar, tá? Então, tu ativou, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que cuidar. Evitem acender velas pares na pedra pessoal ou em qualquer pedra que tu está trabalhando para alguma coisa ou para alguém, né? Sempre ímpar, tá? Procura trabalhar. Oi, fala, guria. Então, ontem eu fiz uma experiência e não me correu bem. Conta. Eu coloquei uma preta com uma celeste, mas acendi as 2 ao mesmo tempo. Na mesma pedra. Na mesma pedra, na minha pedra. Aí tu travou, tá? Provavelmente tu travou a intenção, tá? Ou tu criou conflito para a intenção, tá? Olha, só sei que a preta, ela já estava quase no final e, de repente, a chama dela cresceu e foi ter lá com a outra. Foram conversar. Foram. Tá, mas a gente tem que tomar cuidado na magia. De vez em quando, um tempero pode potencializar tudo ou pode esculhambar com as coisas, tá? Mas olha a intenção, Eliane, que tu estava trabalhando e tenta relacionar, né? Ver se não tinha alguma relação com o que tu estava intencionando, tá? Tá? Então, aqui, ó, Ninon, quem chamou Ninon? Camila. Mas também não pode ser 3 velas vermelhas? Nem Pode. se for uma cor juntas? Não. Pode. Pode ser 3 vermelhas, uma acendendo na outra, dentro dessa magia que a gente está trazendo agora, ou tu pode acender as 3 juntas. Tá? As três juntas que eu digo separadas em cima da tua pedra. 3 velas acesas. Juntas, mas separadas? Como assim? Já não entendi. Então, tu pode pegar 3 velas vermelhas, tá? Ó, 3 velas vermelhas, e tu vai acender a primeira, a segunda e a terceira, tá? Sim. São 3 velas vermelhas. Ímpar. Potencializando... Então, mas no mesmo tempo eu posso acender as 3. Sim, ao mesmo tempo tu não vai conseguir. Tu vai acender primeiro uma, depois a outra e depois a outra. Não, sim, mas é para queimar junto. Tá? Ou tu pode acender uma vela vermelha, quando essa aqui estiver quase terminando, tu vem, pega a chama dela e acende a segunda. Aí tá quase terminando, tu vem, pega a terceira e põe em cima dela. Tu tá fazendo um rito mais longo, tá? Com outro tipo de característica, tá? E quando a gente faz essa opção de acender uma na outra e botar uma em cima da outra, tu tem que te ligar, porque é contínuo, né? Então, se tu não tiver perto, tu não tiver em casa quando uma apagar e tu não tiver acendido a outra, rompeu o rito, tá? Então, tu vai ter que começar de novo, tá? Então, mas assim, eu entendi o que você quis dizer, mas
se eu também quiser acender 3 velas da mesma cor, uma briga com a outra também? Não, tu tá potencializando esse vermelho, né? Tu tá Ah, tá. potencializando a guerreira. Tu Vai brigar se forem cores diferentes. Não, também não vai brigar, né? Porque a tua intenção, de repente, precisa de um preto, de um dourado e de um vermelho, ou a tua intenção vai precisar de um vermelho, de um vermelho e de um vermelho. A gente é que cria essa intenção. Tá certo, tá tudo certo, tá? A intenção que é importante. Fala, Virginie. Uma pergunta, Ninon. Quando a gente acende uma vela a seguir à outra, ou seja, eu ao acender, por exemplo, estou a dizer um disparate, uma prateada, ela está quase a acabar, vou acender uma preta. Tem que a pôr em cima da chama da prateada? Só se no ritual tu determinou isso. Tá? Por isso que a gente tem que fazer o ritual antes, escrever o ritual antes. Se tu tem uma vela prata lá queimando e te deu vontade de botar uma outra, não dentro do ritual que tu tá fazendo, tu tem que esperar ela terminar de queimar. Porque é outra coisa, tá? É outra história. Tá? Então, se forem 3, que eu estou, por exemplo, estou a fazer um ritual de 3 velas, em que a primeira é prata, a segunda é preta, a outra é verde, então ela está, a primeira está quase a terminar, posso acender a seguinte na primeira e apagar Tá, a primeira. Olha só, tu tá falando e acender uma em cima da outra. Então, olha o ritual. Preto, prata e verde. Deu choque. Deu choque, porque o preto é anárquico, o prata é anárquico e o verde é de fé. Já deu problema no teu ritual. Tá? Então, tu tem que... A gente precisa construir o que a gente vai fazer. Tá? Mesmo na magia. Tá? É aquela coisa, nós vamos fazer uma poção. Né? Isso é uma poção. Nós vamos fazer uma poção. Quais os ingredientes dessa poção? Então, antes de fazer, constrói. Tá? Pensa o que tu vai fazer para a coisa acontecer. Certo? Então eu ontem tive sorte, porque porque foi sorte. Foi, conexão. Eu prefiro chamar isso de conexão. Eu sei. E quer dizer que eu tenho que trabalhar a minha fé. Isto foi um sinal. Muito bem. Tá? Acredita nas coisas que tu tá fazendo, mulher. Não faz só por fazer. Tá? Acredita. Tá? Gente, nós estamos explodidos no horário. Oi. Isso, eu ia falar sobre para fechar, né? E assim, eu só queria dizer para fazer essa dica de hoje, né, que é potencializar alguma coisa, e é só imaginar, né, que uma vela que você não deixa apagar, isso tem muita força, né? E essa vela pode ter, né, 3 cores, 5 cores, desde que você trabalhe ou só as irmãs ou só com as primas, né? Essa é a questão desse rito especificamente. Agora, as outras coisas que vocês já estavam fazendo com as velas está valendo, né? Já estava valendo. Mas o rito, a dica de hoje é isso: é uma vela gigante, né? Que ela pode ter 1 metro, porque a gente está acendendo ela continuamente. É que nem acender aquelas velas. Agora eu lembrei, né? De, sei lá, 7 dias, aquelas velas gigantes que as pessoas fazem em promessa, enfim, você está acendendo uma vela que não para de queimar, mas essa vela só pode ser ou com cores irmãs ou com cores primas. Esse ritual. O resto daí são os outros rituais. E assim, ó, quando tu tá fazendo isso com mais de uma, não esquece o que tu tá acendendo, que energia tu tá trabalhando, qual é a tua intenção. Não esquece que tu está trabalhando com o fogo. E o fogo, é por isso que a gente usa as velas, o fogo ele é como é que a gente diz? Ele é o acendedor da coisa, né? Do teu rito. Ele é a ignição do teu rito. Né? É por isso que a gente mexe com fogo. Né? Se desse, é que nem eu falei lá no início, se desse para a gente fazer fogueira dentro de casa, ótimo, perfeito. Mas como não dá, a gente usa as velas. Tá? E aí a gente usa as velas coloridas. Porque aí a gente traz a cosmologia para esse elemento, né? Para esse elemento que é tão forte. Certo, gente? Essa tabelinha que está aqui, então, é um resumão de todo o básico, tá?
para vocês terem que nem a Cristi fez. Faz um xerox, plastifica para ele não estragar e tenha ele com vocês, né? Tem no escritório, em casa, para vocês usarem, porque é uma referência rápida, né? De tudo que a gente olhou até agora. Tá, gente? Desculpem o avançar, mas hoje a gente teve a apresentação no início que acabou nos roubando um pouquinho de tempo, mas eu acho que é fundamental para o grupo criar a cola, né? E, assim, adorei ver vocês todos, todas, né? E que a gente possa continuar nessa caminhada. Dúvidas, gente, qualquer necessidade que vocês tenham, o WhatsApp. Se é uma coisa mais individual, manda mensagem para mim ou para a Márcia, tá? Que a gente vai estar sempre junto com vocês nessa caminhada. Mesmo que de vez em quando a gente se arrepie com algumas perguntas, né? Tipo assim, não, meu Deus do céu, acabaram de falar nisso e a pessoa não leu, né? Gente, com a maior paciência nós vamos responder de novo, tá? Porque eu acho que a gente vai aprendendo, assim a gente vai aprendendo, tá? Um beijo grande, eu vou parar a gravação. Beijo.